Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h24, não perca essa hora, 7h24. E o projeto de revisão do Plano Viário de Joinville, em discussão na Câmara de Vereadores, vai ser debatido em mais audiências públicas. Só para você ter uma ideia, há 50 anos este plano não é atualizado. E o vereador William Tonesi, do Patriota, será o relator do parecer sobre a atualização deste planejamento da estrutura viária de Joinville para os próximos 30 anos. E o vereador está conosco aqui ao vivo na bancada do nosso Jornal da Manhã para detalhar um pouquinho como a população poderá participar desse tema tão importante para a mobilidade urbana de Joinville. Vereador, bom dia, prazer tê-lo conosco, tudo bem? Muito bom dia, Fernando, muito bom dia, Diego, muito bom dia a toda a equipe aqui da Jovem Pan, muito bom dia aí aos nossos ouvintes que estão aí em toda a cidade de Joinville. Vereador, para a gente poder atualizar um pouquinho os nossos ouvintes, né? Como é que está essa fase de análise dessa revisão do plano viário e qual é a importância de uma discussão como essa para Joinville? O plano viário, como você bem apontou, já tem 50 anos que ele não é atualizado. Ou seja, a cidade que foi pensada lá em 1973, hoje Joinville vive uma realidade, né, completamente diferente. E como vocês agora mesmo estavam falando do trânsito no bairro Boa Vista, né, o joinvilense hoje vive um caos no trânsito da nossa cidade. E é importante que a gente não só analise o plano viário, e aqui eu quero parabenizar a equipe da CEPUR, o secretário Marcelo, toda a sua equipe aí pelo trabalho que fizeram, né, nessa revisão do plano viário, mas é preciso que depois a gente consiga implementar, porque desde 73 a grande parte das questões do plano viário não foram implementadas. Então o que nós precisamos ver é a viabilidade de cada uma dessas ações, né, e a implementação delas. Então nós vemos, por exemplo, no plano, até passei aqui para sua equipe, aqui quem está assistindo aí pelo YouTube provavelmente deve estar vendo, né, o mapa, né, do plano viário que está em tramitação. Ali estão as ruas onde já estavam previstos, né, as alterações ou o aumento de vias, né, no plano viário, por exemplo, a Avenida Miranda de Aceguá está mantida ali, né, a duplicação dela, mas outras também que estão sendo implementadas que não existiam antes. Né, e aqui eu destaco um pedido nosso que, quando ele estava sendo analisado, que é um novo acesso à zona sul da cidade, né, que é aquele, se puderem passar um pouquinho a imagem para cima lá para quem puder assistir, o novo acesso sul da cidade, saindo lá do eixo de acesso sul, passando ali por trás do Trentino, Bermervalde, Parque Guarani, e saindo lá na estrada do Rio do Morro, lá no final do Paranaguamirim, para poder ligar lá com aquele distrito industrial, né, que foi feito. Então esse é um projeto futuro, inclusive se vocês olharem no plano ali, está colocado como um projeto futuro a ser desenvolvido, né? Inclusive já busquei até emenda parlamentar para isso, o deputado Zé Trovão vai colocar aí R$1.800.000 para desenvolver esse projeto. Por que a gente vê isso como um ponto positivo? Porque é um local da cidade, por exemplo, onde não existe habitações, as desapropriações não são tão caras, porque hoje a grande dificuldade, se a gente for analisar, são as desapropriações. A Santos Dumont, um grande entrave dela ter saído até hoje a duplicação, foi a desapropriação. O grande entrave, por exemplo, da Marquês de Olinda, da duplicação, é a desapropriação. O grande entrave da Benjamin Constante, que até foi mexido, era a desapropriação. Então, a Otto Cardeffel, por exemplo, o grande entrave é a desapropriação. Então, as desapropriações no nosso município, elas são um grande entrave para nós aumentarmos as vias. E aí tem também a questão, né, de elevados. A população entende que é necessário elevados? Se sim, a gente tem que até fazer essas alterações e colocar isso no plano. Então, por isso é que nós vamos realizar audiências públicas. A gente gostaria de ter feito mais audiências públicas nos bairros. Infelizmente, a Câmara de Vereadores lá esgotou o recurso que a gente tem para fazer audiência pública no bairro. Serão feitas apenas 2 audiências públicas nos bairros. A primeira será no dia 26 de junho, lá na paróquia São João Batista, no Jardim Iririú, às 19h30. Fica aqui então para a comunidade, né, que quiser participar aí da zona leste da cidade. A outra audiência pública vai ser no dia 29 de junho, às 19h30, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Itaú. É importante a participação da comunidade. Por que é importante a participação? Para ela poder embasar e também justificar questões de alterações necessárias. Nós vimos, por exemplo, no plano diretor da cidade, qual eu fui o relator, nós fizemos 16 audiências públicas.
Fruto dessas audiências foram as emendas que nós fizemos no plano diretor da cidade, aquele que projeta o futuro da cidade para os próximos 10 anos. Então aqui da mesma forma, agora com o plano viário, nós também precisamos ouvir a comunidade, ver o que ela vai nos apontar, porque diante disso é que nós vamos também propor sugestões ou até alterações no projeto que foi enviado pelo Executivo Municipal, porque quem tem que ser o mandante da política da cidade de Joinville tem que ser a população. Então, se a população decidir ou dizer que é esse caminho que nós temos que seguir, nós temos que respeitar a população. Nós somos representantes eleitos, porém, nós precisamos ouvir a população e ver o que ela tem a dizer a respeito, né, do plano de mobilidade, do plano viário da nossa cidade. Então, é importante essa participação. A gente não descarta a possibilidade também de realizar mais audiências públicas, inclusive no plenário da Câmara de Vereadores. Vereador, até fazendo um adendo ao que o senhor comentou, né? Também a gente tem que lembrar aqui da região sul, que tem um grande potencial de crescimento com os novos eixos industriais, por exemplo, de Araquari e Guaramirim, que vão acabar influenciando também, né? Exatamente. Por isso que eu vi essa necessidade e eu vi a oportunidade, né, de fazer esse novo eixo, né, estendendo o eixo de acesso sul, que foi feito, se não me engano, pelo ex-prefeito Luiz Henrique, né, à época, que ele fez aquele eixo ligando até na Avenida Paulo Schroeder, e estender isso daí até o Paranaguamirim, porque a zona sul da cidade, né, em especial os bairros, né, mais próximos aqui da Baía da Babitonga, né, Ulisses Guimarães, né, o Guanabara, o Paranaguamirim, esses bairros, infelizmente, eles têm um gargalo muito grande, porque é o único lugar que eles têm para acessar o centro da cidade ou acessar a BR-101, né, eles ficam trancados, eles não têm uma grande avenida que possa liberar. Agora tem a questão da ponte Joinville, que vai poder, né, melhorar esse acesso, né, a ponte Joinville, que vai sair aqui no bairro Boa Vista. Só que, porém, tem também a questão, né, do eixo ecológico leste, que também está no plano aqui. Se vocês olharem ali, né, tem uma avenida que é para passar atrás da Tupi, né, passar por trás lá da Tupi, e vai ligar ali no Espinheiros Comasa, e aí vai passar por trás do Jardim Iririú, Aventureira, até sair lá na Avenida Santos Dumont. Ou seja, Joinville necessita dessas grandes obras de infraestrutura, é uma maior cidade do estado, então a gente precisa ter projeto para que a gente desenvolva isso. Vai ser feito a longo prazo? Não importa que sejam projetos de longo prazo, mas é preciso que tenha pelo menos o projeto. O que nós vemos, por exemplo, a Avenida Almirante Jaceguai, que é um dos principais eixos de acesso também aqui da zona norte da cidade, até então não tinha projeto. O projeto está ficando pronto agora. Como é que a gente vai buscar recursos se não tinha nem projeto? Então é preciso que esses projetos sejam desenvolvidos para que aí a gente busque recursos, né, e faça com que Joinville seja a cidade grande que ela merece. Vereador, o senhor comentou um negócio ali bastante interessante, que é a questão da participação da população, né? Eu já estou há 13 anos nesse microfone aqui falando sobre o trânsito de Joinville. E a cada ano que passa, realmente fica cada vez mais complicado. Cada vez pior, né? E o que a gente sempre ouve aqui, né? As pessoas às vezes me param na rua e falam: pô, vocês falam da questão do trânsito, legal, parabéns e tudo e tal, obrigado. Só que assim, comecem a dar alternativas de trânsito. Aí eles citam a questão da Zona Sul. Só que daí a gente sempre explica para as pessoas. Por exemplo, se a gente for abrir o mapa agora aqui, vereador, na sua frente eu vou abrir, vai estar marcando no mapa todo em vermelhinho a Monsenhor Gersino. Aí o ouvinte vai dizer assim, pô, mas então dá uma dica da onde a gente pode fazer para fugir do trânsito. Só que daí você vai olhar Florianópolis, tá pior. Você vai olhar São Paulo, tá pior. Então assim, literalmente não tem para onde fugir. E aí, mais uma vez, a gente destaca a importância da população prestigiar e participar desse tipo de debate. Sim, exatamente. Até que a população ela realmente aponte. Se não está previsto isso aqui no plano, mas a população entende que é necessário, o poder público vai ter que acatar. Isso é uma questão, né, de democracia. Mas vai ficar muito caro, não vai dar para fazer nesse momento. Tudo bem, mas a população está apontando isso. Então, por isso que é importante a participação popular. Eu acredito nessa nova diretriz, né, nesse novo eixo de acesso aí à zona sul da cidade. Nós, com esse projeto, através de emenda parlamentar, possa ser desenvolvido, eu acho que é um grande potencial para a gente desafogar também a região ali do Panágua. Por quê? Porque daí a pessoa vai poder sair lá pela BR-101, né, fazer esse acesso. Porque hoje a pessoa até consegue ir, mas ela tem que passar por dentro ali do Parque Guarani, do Bermervalde, é um monte de ruazinha, um monte de bequinho. Eu digo isso porque, como eu moro aqui no bairro Costa e Silva, às vezes quando a gente tem uma agenda, né, lá na zona sul da cidade, lá no Panágua, naquela região, eu faço isso.
Eu vou lá pela BR-101, vou lá no eixo de acesso sul e venho cortando o Bermervalde ali por dentro. Então é um monte de bequinho, você vira à direita, vira à esquerda e chega lá. É o caminho mais rápido que tem, né, para quem quer vir aqui da Zona Norte lá para a Zona Sul e vice-versa, né? Quem também tá lá e quer vir para a Zona Norte, né, às vezes trabalha nas empresas, esse é o caminho, né, mais rápido, né, ao invés de cortar o centro. Então a gente tem que ter esse novo eixo, porque isso facilitaria demais, diminuiria o trânsito da Florianópolis, da Monsenhor Gersino, da Rua São Paulo, ia diminuir um pouco o trânsito. Obviamente, com a ponte de Joinville, isso também vai melhorar. A gente sempre comenta aqui que Joinville está buscando ampliar, né, essas vias para oferecer mais eixos de escoamento do fluxo, como o vereador propriamente está falando aqui. E aí muito se fala na questão da projetos de duplicação da Otto Cardéfio, a continuidade da Marquês de Olinda, a abertura da Almirante Jaceguai, aquele eixo leste ali. Ideias tem de sobra, né? E esse plano justamente vem para determinar essas prioridades. Exatamente, ele vem determinar quais serão as ideias que vão ser realmente implementadas, quais as ideias que realmente terão projetos. E infelizmente o que nós vimos no poder público, e essa administração vem sofrendo com isso, é a falta de projeto. Eu sei que essa gestão agora está fazendo vários projetos, né, já citei alguns aqui, mas a gente precisa que isso esteja pronto, para que realmente se saiba-se o que vai fazer. E já que comece -se a desapropriar desde já. Não vamos esperar valorizar as propriedades para daí depois lá desapropriar na frente. Não, essas desapropriações têm que começar desde agora, já ir arrumando alternativas para desapropriação, para que quando chegue lá na frente que precise ser feita a obra, a desapropriação já está feita e não vai ter aquele ônus tão grande para o município. Muito bem. 7h36 da manhã, faltando 24 para as 8, não é de hoje, né, vereador, que Joinville tem esse desafio de aumentar esses índices de pavimentação nas ruas, né? E atualmente um pouco mais da metade das vias estão com asfalto e o asfalto beneficia mais os bairros centrais. A organização viária também depende muito de um plano de melhorias nas ruas. Como é que a Comissão de Urbanismo está vendo essa situação? O plano viário, ele não tem a ver com a pavimentação em si, tá? São coisas distintas, né? O Joinville tem mais de 600 quilômetros de vias aí não pavimentadas, né? Se eu não me engano, acho que tem 50 e poucos quilômetros de via onde passam até o ônibus do transporte coletivo e não tem a pavimentação. Então, ou seja, no termo de desenvolvimento, nós somos um país subdesenvolvido, é praticamente um país africano, né? Com uma riqueza, né, de Santa Catarina, que é a cidade mais rica do sul. Então, esse é um contrassenso muito grande. Houve um erro lá no passado, na década de 60, 70, 80, até os anos 2000, né, só nos anos 2000 que foi aprovada a lei que não se permitisse mais fazer loteamentos, né, sem infraestrutura, ou seja, os nossos governantes aí do passado erraram demais e erraram feio. Tem que consertar agora? Tem. Uma das coisas que nós temos cobrado bastante, que é, por exemplo, a questão da pavimentação comunitária, que nesse governo não tem avançado, e nós somos críticos disso desde o início. A gente dizia que a pavimentação comunitária, no modelo que está aí, ela não iria funcionar. Por quê? Porque é necessário uma adesão de 100%. Quando chega lá numa rua, num determinado quarteirão, 1 ou 2 moradores, eles não querem pagar ali a pavimentação e ela simplesmente não sai. Por quê? Porque onera demais para os outros vizinhos. É injusto, né? Um outro vizinho tem que pagar a pavimentação daquele que talvez por birra não queira pagar. E então isso, nós dizíamos que isso não iria funcionar desde o primeiro dia do nosso mandato, agora dessa legislatura. Não está funcionando e é preciso, e eu digo isso desde o início, que a prefeitura crie um sistema de financiamento da pavimentação comunitária 12 vezes, ou falar para o cara que ele vai financiar no banco, né, para fazer a pavimentação. Não vai funcionar, custa muito caro. Joinville precisa captar recurso, seja, né, via aí Banco Internacional, seja via BNDES. Para quê? Para fornecer para a população um financiamento barato, né, um parcelamento em 60 vezes. Eu tenho certeza que se a parcela de uma pavimentação custasse 50, 80 reais por mês, não teria ninguém na cidade que não iria aderir. Imagina, só de água que a pessoa gasta, de material de limpeza, para ficar limpando a casa, o pátio, custa muito mais do que 80 reais. Então a pavimentação tem como dar certo, né? Infelizmente a gente já falou isso desde o início que não ia funcionar, até agora não veio um novo modelo, a gente tem cobrado bastante, mas não sei se vai sair ainda durante, né, esse mandato aí. Vereador, aproveitando, né, a presença do senhor aqui, como é que o senhor está analisando esse cenário, né, para o sistema cicloviário e também do transporte público? A gente sabe que ambos são vistos aí como muito importantes,
justamente para reduzir essa quantidade de veículos na rua, né? E é um desafio que a gente deve, enfim, né, avançar em termos de atratividade para tentar mudar essa cultura de deslocamento, né? Olha, Fernanda, eu tenho uma visão muito particular com relação a essa questão do transporte. Eu sei que muita gente diz aí que a solução é transporte público, que tem que aumentar o transporte público. Só que se você for analisar a característica da nossa população, se for olhar a vontade do cidadão médio, a vontade dele é dele ter um veículo próprio para se deslocar. Por quê? Porque não existe transporte público que vai dar a eficiência, né, de um veículo. Então, por exemplo, tem gente, o pessoal que sai lá da Zona Sul para vir, por exemplo, de centro industrial, o cara leva mais de 1 hora, né, num transporte público. E aí, obviamente, você perder 2 horas, 3 horas do dia, ficar rodando, né, num transporte, você perde a sua qualidade de vida. Então chega um determinado momento que na primeira oportunidade, o camarada ele vai lá, ele compra uma moto, né, e aí, ou um carro. Se ele comprar uma moto, ele vai reduzir, em vez de gastar, né, 1h30 para deslocar de um lugar para o outro, ele vai gastar 20 minutos. Então olha só, o cara poder ficar aí, né, mais 40 minutos, né, dormindo, ou 40 minutos ali com a sua família. Isso é qualidade de vida, por mais que, né, a moto seja um transporte inseguro, digamos assim, porque em caso de acidente, né, a pessoa é o próprio para-choque. Mas isso é a vontade da população. E eu acredito que nós temos que respeitar a vontade da população. É dever de todo município, isso é constitucional, o município não tem escolha, ele precisa fornecer um transporte público para os cidadãos que assim o desejarem. E nós precisamos fornecer o melhor transporte público para as pessoas. E aí a pessoa decide o que ela vai fazer. Agora, obrigar a pessoa a utilizar, eu sou completamente contra, porque isso vai contra a vontade da nossa própria população. Muito bem. 7h41, faltando 19 para as 8, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje com o vereador William Tonesi. Vereador, vou colocar o senhor agora aqui numa saia justa, né? O ano que vem tem eleição. E a gente sabe que o senhor é um dos vereadores bastante atuantes, né, na Câmara de Vereadores, participa de projetos, de comissões. Obrigado pelo reconhecimento. É muito atuante também nas redes sociais, no meio da comunidade. Vai tentar a reeleição? Tem alguma novidade politicamente falando para o ano que vem? Não, vou colocar meu nome, né, para disputar a reeleição a vereador. Provavelmente estarei num outro partido do que o meu atual, porque é um partido, né, que nem atingiu a cláusula de barreira, ele vai ter bastante dificuldade, né, para ter legenda, então é muito provável que eu acabe escolhendo aí alguma outra legenda, né, a qual até já fui convidado, né, pelo próprio governador do estado anteriormente, mas enfim, isso que a gente vai estudar. A minha única opção hoje, a minha única vontade é mesmo ir para me colocar meu nome para uma reeleição ao cargo de vereador. Muito bem. Vereador William Tonesi, um grande abraço, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira a todos.